Quantos estão felizes? Digam glória a Deus. Eu também estou feliz e por isso digo glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Essa noite é uma noite festiva, é noite de Santa Ceia do Senhor, e eu quero procurar ser sucinto para que a gente não precise ministrar a ceia com tanta pressa. Vou procurar sintetizar o máximo possível a mensagem, e para isso, você que trouxe a Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos. Vamos abrir a Bíblia do livro de Atos dos Apóstolos, para que a gente possa refletir, meditar em alguns versículos do capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, um capítulo muito conhecido de toda a igreja, e eu quero ler aqui com os irmãos, para que a gente possa tomar por base o texto para a meditação da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, vamos começar a ler a partir do versículo 1. E Pedro e João subiam juntos, repitam comigo, juntos, ao templo, à hora da oração, diga oração. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias por uma porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Diga, alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Digam glória a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui um texto que toda a igreja muito bem conhece, e eu tomei uma decisão logo nesse início de ano de ler o livro de Atos dos Apóstolos. Nós começamos a fazer a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, e é interessante porque na medida que nós começamos a ler o livro, a gente observa que o escritor, a saber, o Dr. Lucas, ele traz alguns detalhes que me saltam aos olhos. O livro de Atos é um compêndio de riquezas, de manifestações do Espírito Santo. E é interessante que, quando nós olhamos para o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que esse é o tempo em que eles ainda não tinham experiências com o Espírito Santo. É um tempo que a gente corre de uma pessoa que às vezes está endemoniada. É o tempo que muitas das vezes a gente não tem autoridade para fazer uma oração, para orar por alguém que está enfermo. É um tempo que dispersamente você não se envolve com oração, não se envolve com consagração, não jejua, não vive uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento mais profundo. Enfim,
Quando a gente olha para os reflexos da igreja de Atos 1, nós vamos perceber que em dado momento eles estão discutindo e debatendo um assunto até de cunho político que nada tinha a ver com o desejo de Deus, o propósito de Jesus para aquele momento da igreja. É interessante que existem registros ainda nesse capítulo 1 que nós vamos perceber que os discípulos eram carnais, que os discípulos não estavam ainda focados no propósito estabelecido por Jesus para aquele tempo, para a vida daqueles homens. Então nós vamos entender que antes de vivermos Atos capítulo 3, é necessário a gente viver o capítulo 1. Antes de vivermos Atos capítulo 3, é necessário também a gente viver o capítulo de número 2. Então nós vamos perceber que entre o capítulo 1, em que os discípulos eram carnais, em que os discípulos não estavam ainda no centro do propósito de Deus, entre esse capítulo 1 e essa manifestação que está aqui no capítulo de número 3, de um grande milagre, existe Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E todos nós, muitas das vezes, ficamos maravilhados quando a gente começa a ler o capítulo 2, porque a epígrafe em destaque já fala sobre a descida do Espírito Santo. E a gente, muitas das vezes, e nós fomos aqui antecedidos por uma ministração de louvor, e o louvor fala, então vem incendiar, a gente fala de incendiar, a gente quer receber a presença de Deus, e a gente percebe que esse desejo, essa busca, essas manifestações, elas estão cada vez mais distantes das nossas reuniões, dos nossos cultos. Eu faço comparações, sim, da igreja que eu conheci há mais de 20 anos atrás com a igreja que eu conheço hoje. Muitas coisas mudaram no seio da igreja, mas o Espírito Santo continuou conosco, continua, ele habita em mim, ele habita em você, ele habita em nós. Mas o fato é que nós estamos relativizando muitas coisas. O fato é que a igreja dos dias atuais, ela entende um pouquinho sobre manifestação do Espírito Santo, sabe que o Espírito Santo quer operar, mas ela não se apega à doutrina dos apóstolos. Quando você começa a discorrer o capítulo de número 2 e que você vai se aproximando dos últimos versículos, existem detalhes aqui, e é interessante que esses detalhes estão registrados a partir do versículo 37, detalhes que nos deixam maravilhados. A partir do versículo 37, a Bíblia vai nos falar das primeiras conversões. O texto diz assim, ouvindo ele isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões, irmãos? Nós estamos falando de um discurso de Pedro, de uma pregação de Pedro poderosa, e agora, precisamente a partir do versículo 37, nós estamos assistindo os resultados da pregação de Pedro. Nós estamos assistindo as almas que vão se render após a ministração de Pedro. Mas o Pedro que está aqui pregando, não é o Pedro que sacou a espada e cortou a orelha de um oficial. O Pedro que está aqui agora pregando, não é o Pedro que estava vivendo Atos da apóstolo capítulo 1, o tempo de carnalidade, a falta de propósito, a falta de foco. O Pedro que está pregando agora é o Pedro que vivenciou Pentecostes. Então Pentecostes era um divisor de águas na vida dos discípulos. O Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, precisamente em Pentecostes, ela vai mudar a história da igreja. E nós vamos presenciar Pedro agora fazendo uma pregação extraordinária. Mas o que de fato eu quero trazer para a nossa meditação, precisamente aqui nesses versículos, antes de entrarmos no capítulo 3. A Bíblia vai mostrar para nós que no versículo de número 40, o texto diz assim, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Olha bem o que o texto está dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Isso está escrito no
capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a parte conclusiva do versículo 40. E disse mais o texto, versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Pedro está pregando para milhares, e a Bíblia vai dizer, o doutor Lucas está trazendo detalhes pós aquela pregação, que aqueles que de bom grado, olha bem o registro do texto, eu não sei como está aí na sua versão, na sua tradução, mas a minha tradução diz aí, diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Gente, os que de bom grado receberam a palavra fizeram uma composição de quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas estão agregando à igreja. Aí o versículo 42, que nós muito bem conhecemos, diz assim, ó, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E aí o texto continua dizendo assim, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Mas o texto não acaba, ele diz louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que haviam de se salvar. Isso aqui é uma outra pregação, é uma outra mensagem. Mas olha para cá, gente, eu acabei de dizer agora há pouco, alguns minutos atrás, que eu vejo muitas coisas diferentes na igreja odierna, na igreja dos nossos dias, a igreja que eu conhecia mais de 20 anos atrás. Eu não estou falando pelo formato da tribuna, porque tem uma parede preta no fundo, porque a igreja hoje é climatizada, não é nada disso. Eu estou falando do comportamento, eu estou falando da perseverança na doutrina dos apóstolos. A igreja da atualidade, eu não posso generalizar, mas parte da igreja da atualidade se perdeu quanto a isso aqui. Parte da igreja tem dificuldade de compreender ou até de viver isso que está escrito aqui. Eu já vi o pastor Marcos várias vezes falando aqui em cima do púlpito, e numa delas ele falou pessoalmente comigo. Eu fui fazer um elogio pela reforma da igreja, pela nova estrutura da igreja, e ele olhou para mim e disse assim, agora só faltam as almas, só faltam os novos membros. E por que é que nós temos tido dificuldade hoje de alcançarmos essas almas? Nós estamos num bairro, eu não sei precisamente dizer quantos mil habitantes tem hoje no Freitas Soares, mas alguém deve ter esse número na ponta da língua. Quantos mil habitantes nós temos hoje no Freitas Soares? Ninguém tem? Tem 5.000 pessoas aqui? 4.500 pessoas no Freitas Soares. Chutei quase em cima, hein? Se a gente colocar os adjacentes, Jardim das Acácias, esse número vai crescer ou igual o Jardim das Acácias também? Aumenta. Aí nós vamos chegar na casa de 7, 8 mil pessoas. Então nós temos muitas almas para ganhar para Jesus nessa região. Eu saio lá de baixo do Nova Colônia para poder me reunir aqui com vocês. Lá embaixo também tem muitas almas para serem alcançadas, e existem outras igrejas trabalhando lá como existem aqui. O fato é que existem muitas almas para nós ganharmos deste município. E a responsabilidade de quem? Bata no seu peito e diga assim, é minha. Quantas almas você ganhou para Jesus nos
passou de 2023. Você já pensou se cada um de nós que estamos aqui hoje assumíssemos o compromisso de ganharmos e consolidarmos uma única alma para Jesus durante 2024? Nós teríamos um grupo dobrado aqui na primeira ceia de janeiro de 2025. Com certeza, pelo menos o dobro das pessoas que estão aqui presentes hoje. E por que é que nós não conseguimos desenvolver isso? Por que razão que a gente não consegue se unir para um propósito tão nobre, para uma responsabilidade que é nossa? Buscar as almas. A minha irmã está presente aqui e ela chegou no meu ouvido e disse: senhora, faz o apelo, porque eu convidei uma pessoa que estava na rua para vir para o culto. E a pessoa está aqui, está sentada do lado dela. E é assim, esses dias eu estava chegando na porta da igreja, tinha um rapaz de bicicleta, eu falei: rapaz, corre para casa logo. Nunca vi, troca de roupa lá e volta para o culto. Nós fazemos parte de um projeto da igreja de congregados lá em Minas Gerais, e o nome do projeto era Projeto Semear. E dentre tantas vertentes que o projeto tinha, no domingo nós fazíamos o almoço com sabor de peixe. O que é o almoço com sabor de peixe? No domingo a gente vinha para o culto da manhã e todos os domingos a igreja se dividia em departamentos e cada departamento era responsável por um domingo. Olha que coisa interessante. Quando acabava o culto pela manhã, aquele departamento saía pelas ruas com a missão de cada membro entregar 5 folhetos antes de chegar em casa. Então a gente saía da porta da igreja e antes de chegar em casa eu tinha que distribuir aqueles 5 folhetos. Parece coisa passada, né? Pastor, esse negócio de folheto, agora é no WhatsApp. É mensagem, a gente pega o contato da pessoa, cria uma lista e manda mensagem. E a igreja lá continua fazendo isso até hoje. E aí quando você chega em casa, você vai almoçar com sabor de peixe. Porque você lançou a rede, buscou as almas. E sabe o que acontecia de noite no culto? Nós tínhamos cerca de 120, 130, 150 visitantes do culto de domingo à noite. A igreja ficava repleta de pessoas porque os membros tinham que se levantar para que os visitantes ocupassem as cadeiras. E todos os domingos, quando se fazia o apelo, que as almas se rendiam a Jesus, aquele grupo que evangelizava, ele tinha uma árvore dentro da igreja, com o nome do grupo. Se a alma vem e aceita Jesus, no culto seguinte, aquele fruto já estava pendurado na árvore. Sabe o que acontecia na igreja? A gente competia para ver quem ganhava mais alma. Porque ficava um de olho na árvore do outro. Era uma árvore aqui, era outra árvore ali, era outra árvore acolá, eram 4 árvores. E a gente ficava olhando para ver quem tinha mais frutos. Na medida que a pessoa se decidia batizar, aquele fruto mudava de cor, aquele fruto estava maduro. E a gente via um monte de árvores cheias de frutos e a igreja se mobilizando para ver quem enchia a árvore de frutos. Motivação, almas, buscar as almas. Nós estamos falando de um homem que prega e milhares de pessoas se convertem. Aonde está o problema? Está faltando gente para ir para a rua, para poder gritar, para pregar o evangelho. Está faltando gente dentro dos ônibus, nas praças, nas esquinas. Aonde estão os pregadores da 10ª hora? Esses dias eu cheguei no Colinas e achei tão lindo, tão nobre. Um senhor estacionou o seu carro, ligou uma caixa de som e estava lá sozinho, pregando o evangelho. Eu falei: gente, há quanto tempo eu não via isso? Aqui em Porto Real, porque lá em Minas Gerais era muito comum a gente ver isso. Muito comum os irmãos irem para a rua, fazer culto na rua, e pregarem na rua, pregar na praça, enfim. Eu não tinha visto, gente. Se vocês verem, nos lugares que eu ando na cidade, foi a primeira vez que eu vi alguém
ligava uma caixa de som sozinho e começava a pregar na rua. Eu achei extraordinário. Parei o carro e fiquei olhando meu irmão pregar, dando glória a Deus junto com ele. O que eu estou dizendo aqui é sobre a responsabilidade que eu tenho, que você tem, que nós temos. Em que fase você está? Será que você conseguiu sair de Atos 1? Ou você ainda é carnal, está aprisionado, sem visão, sem propósito? Em que igreja você está inserido? Será que você não precisa viver Atos 2 depressa, urgente? O Espírito vem como labareda de fogo nesta noite para sapecar você. Então perceba que Pedro agora não é mais o Pedrão. Pedro agora é vaso. Pedro agora é profeta. Pedro agora é pregador. Pedro agora é líder dentro da igreja primitiva. E ele abre a boca com uma autoridade. E na medida que ele fala, as almas vão se rendendo. Aí eu acho lindo quando o texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente se apega demais a esse versículo, tão simplesmente 42. Mas aí o 43 está dizendo assim, ó: e em cada alma havia temor. O relativismo está diminuindo a nossa capacidade de arrependimento. Na medida que nós vamos relativizando as coisas, a nossa capacidade de se arrepender, e com isso, o temor, ele vai desaparecendo. E a Bíblia diz que muitas maravilhas e sinais se faziam, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí essa outra parte aqui eu vou deixar para uma outra ocasião, porque eu preciso entrar em Atos 3. E o que nós vamos assistir agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vamos assistir a continuidade do crescimento dessa igreja. Nós estamos entendendo que eles obedeceram a ordem de ficar em Jerusalém. Nós estamos entendendo que a profecia predita pelo profeta Joel, ela se cumpre. Nós vamos entender que as palavras de Jesus, ela acontecem na vida dos discípulos. Eles obedeceram o comando de ficar em Jerusalém. Escute isso. E agora nós vamos observar que essa igreja começa a experimentar um avivamento que é fruto da obediência. Eles aceitaram em comum acordo, eles conviveram debaixo da mesma palavra, eles ficaram reunidos dentro de um espaço de tempo, no mesmo lugar, estavam todos com uma única visão, obedeceram, e a igreja vai crescer debaixo dessa obediência. E aí eu acho interessante que Jerusalém é um tempo da gente selecionar e de se ajuntar com quem quer, de andar com pessoas de propósito, pessoas que estão na mesma visão. E o texto do capítulo 3 diz assim: Pedro e João subiam juntos. Repitam comigo: juntos. Fala para pelo menos duas pessoas que estão do seu lado aí. A igreja cresce quando as pessoas se unem. Diga para outra pessoa: a igreja cresce quando as pessoas se unem. Sabe o que diz o texto? E Pedro e João subiam juntos ao templo. Gente, quando eu vejo duas pessoas chegando na igreja juntos, quando eu vejo duas pessoas caminhando juntos, com a Bíblia na mão, indo para a oração, indo para o monte, fazendo visitas, indo no hospital, todas as vezes que eu vejo dois crentes andando juntos, é impossível não lembrar desse texto aqui, de Pedro e João, que andavam juntos, que subiam juntos. É interessante que esse formato de Pedro e João, embora não era muito comum naquele tempo, pois é a única
única vez que a Bíblia nos mostram eles juntos, é somente nesse texto, os dois juntos, exclusivamente juntos, pois os demais eles sempre vão estar com os 12 ou com mais alguém. Mas eles estavam juntos aqui. E eles estiveram juntos na organização da ceia. Lembra da ceia na última Páscoa? Eles também estiveram juntos lá com os demais. E aqui eu aprendo uma verdade. Antes de nós caminharmos juntos para a execução de um grande milagre, nós precisamos estar juntos na execução de um grande serviço. Vou repetir isso aqui. Antes de nós estarmos juntos para a execução de um grande milagre, nós primeiro precisamos estarmos juntos na execução de um grande serviço. A execução do grande serviço foi a organização daquela ceia. E agora, um grande milagre vai acontecer no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Então preste atenção. Quem está do meu lado para me levar para longe dos serviços que eu devo executar, não estará por perto dos grandes milagres que eu viverei. Esses dois executaram um grande serviço juntos e agora eles vão viver juntos um grande milagre. Qual é a lição? Se você quer viver milagre, você tem que aprender a servir. Qual é a lição? Na hora de você formar uma dupla, corra de quem te afasta do propósito e escolha quem tem disposição para servir e fazer com dedicação. Pedro e João estão juntos. A hora é a hora da oração, a hora nona. E eu acho extraordinário, porque a Bíblia vai dizer que nesta ocasião era trazido um varão, e esse varão ele era coxo desde o ventre de sua mãe, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Olha para cá e redobre a sua atenção, por favor. Você consegue entender, pela descrição do texto, de fácil interpretação, que o propósito desse homem não era de ir para o templo para ser curado, mas sim para sobreviver através da esmola? Você consegue entender isso? Não é isso que está escrito no texto? A Bíblia diz que ele era posto. E olha, se você pegar registros históricos, informações culturais, você vai descobrir que ganhava dinheiro o coxo e ganhava dinheiro quem carregava o coxo. As pessoas que levavam o coxo ou os deficientes para lugares estratégicos para poder pedir esmola, elas também recebiam. Então recebiam os auxiliares e recebiam o deficiente. E esse lugar é estratégico, por quê? Porque é um lugar de movimentação intensa. E outra coisa, é um lugar de pessoas quebrantadas. Se você estiver entrando naquele templo aqui, nesse templo aqui, naquela porta ali, eu quis dizer, naquela porta ali, e se você vê uma mãe, um aspecto às vezes até de alguém que inspira cuidados, com uma criança no colo, pedindo dinheiro para comprar leite, para dar para a criança, eu acredito que pelo menos 99% das pessoas que estão aqui serão sensibilizadas e vão se preocupar com o leite que aquela mãe está pedindo para o filho. Porque aqui é um lugar de pessoas liberais, quebrantadas, pessoas que aprenderam com Jesus, que absorveram ensinamentos do Senhor, que aprenderam a amar ao próximo, a servir. Então esse lugar é estratégico. O que eu quero mostrar para vocês, gente, esse homem frequentava a porta do templo, sim ou não? A Bíblia não diz que é a primeira vez que esse senhor está sendo inserido lá. O texto me faz entender que ele frequentava esse lugar. Aí eu faço uma pergunta para vocês: e Pedro e João estão indo pela primeira vez? Será que é a primeira vez que Pedro e João estão indo para a oração? Pelo registro bíblico, juntos, é o único relato que eu encontrei, os dois juntos. Mas eu acredito que Pedro e João já participaram dessa oração várias vezes. Muitas vezes eles entraram no templo. O que eu estou tentando dizer à igreja?
Só que você ainda vivia Atos 1. E aí, de repente, você viveu Atos 2. E agora você vai encontrar com essa pessoa de novo. Não tem como ser do mesmo jeito. Diga para alguém que está perto de você, o próximo encontro será diferente. O próximo encontro será diferente. Uma coisa é Pedro e João passar pelo coxo, vivendo Atos 1, tempo de carnalidade, de assuntos fora do propósito. A outra coisa é Pedro e João passar pelo mesmo deficiente, depois de se tornarem labaredas de fogo em Atos 2. Pedro é uma tocha, João também. E eles agora estão subindo para a oração. E quem está lá? Aquele com quem eles já encontraram várias vezes. O próximo encontro será diferente. A próxima reunião na casa dos seus familiares será diferente. A próxima vez que você visitar o seu pai será diferente. A próxima vez que tiver churrasco da família será diferente. A próxima vez que você entrar naquela sala para trabalhar será diferente. A próxima vez que você entrar nesse ambiente será diferente. Esse é o propósito. Quando eu vivo Atos 1 e experimento Atos 2, eu vou gerar Atos 3. E quando eu gero Atos 3 é o tempo das grandes manifestações, das maravilhas, das coisas extraordinárias. Atos 3 é o tempo de vencer as barreiras, os cerceamentos, os limites. Atos 3 é tempo de viver o que nunca vivi, é tempo de fazer o que nunca fiz. Atos 3 é tempo de exercer autoridade, o poder, é tempo de intrepidez, é tempo de ousadia. Atos 3 é uma virada de chave. Ô irmão, eu teria tanta coisa maravilhosa para relatar para vocês. Eu me lembro que uma vez eu cheguei na igreja que eu congregava. Pastor Alex, meu cunhado, está aqui. Ele conheceu a igrejinha do porão. A igrejinha nossa era uma igrejinha de porão, lá no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda. Tinha uma construção em cima que nunca ficava pronta, mas essa nunca ficava pronta mesmo. O pastor faleceu e a igreja não ficou pronta. Foram muitos anos com saúde e não está pronta. Mas eu lembro que eu, um novo convertido, eu cheguei num culto que a gente chamava de culto de libertação, segunda-feira, pau quebrado. Uma hora dessa, naquele culto, tinha gente batendo a cabeça na parede, pulando no ventilador, demônio manifestando, profeta entregando visão, revelação, era um negócio assim. Se o cara entrasse naquele culto, estivesse fora de posição, o cabelo pegava ele lá dentro, manifestava. Era um ambiente que vinha gente de tudo quanto é lugar da cidade para participar daquele culto, um trabalho que viveu anos e anos de um avivamento muito intenso. E eu não estou falando de meninice, não. Eu estou falando de manifestações de Deus. E num culto desse, após o culto, meu pastor, saudosa memória, pastor Antônio, pastor que me batizou, que foi lá em Minas Gerais fazer meu casamento. Esse pastor, ele olhou para mim e disse assim: irmão Kleber, esse lugar aqui vai ficar pequeno para o irmão. Eu falei assim: como assim, pastor? Ele disse: quando o irmão pisou aqui hoje, eu tive uma visão. E nessa visão, Deus me fez entender que os campos já estavam preparados e prontos te esperando. Eu via você pregando para muita gente. Eu via Deus fazendo coisas muito grandes através do seu ministério. E eu queria dizer para o irmão não vai ficar muito tempo aqui com a gente.
Irmãos, olha para cá. Por que eu estou falando isso para vocês? Não é vaidade, não é para que eu venha engrandecer diante da igreja, não é isso não. É para dizer para vocês que eu sei o que é que estou pregando. Eu estou falando a vocês que eu sei o que é Atos 3. Eu sei o que é abrir a boca e ver Jesus batizar com o Espírito Santo, Jesus libertar almas, Jesus operar milagres. Eu não estou falando para vocês de algo que eu não conheço, que eu não tenho experimentado, que eu não tenha vivido. Mas eu estou falando para vocês de algo que eu sinto falta. Eu estou falando para vocês de algo que eu estou ansiando viver novamente. Que eu estou desejoso de experimentar de novo. Já cansei de cantar, faz outra vez. Oh, glória! Eu estou falando de experiências extraordinárias, de coisas que só Deus pode fazer, que a gente não consegue encontrar uma explicação para o ocorrido, senão Deus. Eu estou falando sobre nós revermos os nossos conceitos e entendermos o porquê não conseguimos viver a doutrina dos apóstolos. Por quê? As multidões não são acrescentadas ao nosso testemunho, à nossa pregação. Por quê? Que nós estamos como agentes secretos dentro de um município tão pequeno. Porque nós estamos em fuga. Porque nós não conseguimos nos dedicar ao nosso chamado. Eu estou aqui acima dessa tribuna. Eu não pedi para estar aqui. Eu não cavei essa oportunidade. Deus me deu o privilégio de poder falar a vocês. E eu estou dividindo com vocês o que eu sinto. Eu estou dividindo com vocês os meus desejos mais íntimos, os meus anseios. Eu estou com um propósito em casa de nós vivermos a igreja que nós tanto desejamos e não encontramos. Essa igreja começa comigo. Se você não tomar essa decisão, você vai rodar essa cidade, vai rodar esse estado e não vai encontrar essa igreja. A gente precisa viver a igreja que nós buscamos. O exemplo tem que começar em mim. Eu tenho que viver aquilo que estou propondo a vocês. Eu não vim aqui me colocar numa condição superior e dizer que eu sou, que eu tenho, que eu faço, que vocês não fazem. Pelo amor de Deus, nunca entenda isso. Eu estou dizendo que nós precisamos dar as mãos para vivermos isso aqui. Se nós não falarmos a mesma língua, se não houver um alinhamento entre nós, nós vamos ficar batendo cabeça e estaremos a cada dia mais distante dos ensinamentos dos apóstolos. Isso esqueci da hora. Então escute. E eu já vou devolver o microfone para a administração da ceia, para a gente fazer uma ceia tranquila, em paz, sem ter que correr. Escuta, esses homens estão se encontrando e esse encontro agora vai ser diferente. Se vocês observarem o texto, a Bíblia diz assim, eu preciso concluir. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Olha para cá. O que é que o posto está pedindo aos profetas? Digam comigo.
expectativa de receber alguma coisa. O camarada está olhando para Pedro e para João, pensando em esmola. O texto está ensinando para mim e para você que nós temos capacidade em Deus de darmos ao mundo muito além daquilo que o mundo espera da gente. O que as pessoas esperam de você é pouco perto do que você pode oferecer na missão do Espírito Santo. Mas o que é que está acontecendo aqui, senhoras e senhores? Algo que já havia acontecido outras vezes. Porém, todavia, contudo, entretanto, eles não são mais os mesmos. O mendigo continuou o mesmo. Vai para a porta do templo para esmolar. Olha para todos que entram, que saem e só pensa em dinheiro. Mas o Pedrão, mas o Joãozinho, eles passaram por Atos 2. Ou em outras épocas, em outros, escuta isso aqui, em outros tempos, Pedro botava a mão no bolso, está aqui. João botava a mão no bolso, está aqui. Não, eu vou entrar nisso aqui. Eu vou. Em outros tempos, tempo de carnalidade, você agia como carnal, fazia como carnal, procedia como carnal, mas a unção do Espírito Santo, Deus vai começar a usar você para quê? Para corrigir a visão equivocada que as pessoas têm ao seu respeito. As pessoas não podem mais olhar para mim e me enxergar como antes em Atos 1, porque eu agora vivo outra realidade. As pessoas não podem mais olhar para mim e me enxergar como antes de Pentecostes. As pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você e precisam entender que ainda que elas não sejam capazes de enxergar, a autoridade que está sobre a tua vida tem poder para corrigir a visão dos outros. Pastor Kleber, eu não entendi nada. A unção do Espírito Santo te dá autoridade para você corrigir a visão que os outros têm de você. Ei, é comum as pessoas olharem para você e te medirem pelo seu passado, por aquilo que você foi, por aquilo que você fez. Eu tive a experiência quando eu me converti, e eu encontrava algumas amizades que eu tinha do Egito, e algumas delas começavam a dar risada e debochavam, porque não acreditavam que eu tinha nascido de novo. Você está na igreja, você na igreja. Teve um que disse assim, foi para a igreja para ficar rico como pastor agora, né? Vai ser pastor e vai ficar rico como pastor. A visão equivocada que o mundo tem acerca do nosso estado atual. O pedinte está olhando para eles e está olhando para aqueles carnais de Atos 1, que está acostumado a botar a mão no bolso e dar esmola. Mas aí o texto vai dizer assim, ó, e eu concluo. E vendo Pedro e João que iam dentro do templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, escute isso, e eu concluo. Com João, fitando os olhos nele. Fica de pé comigo. Por gentileza. E com a permissão do nosso pastor Vinícius, desculpe minha falta de ética, de pedir à igreja para ficar de pé sem a sua autorização. Me desculpe. Foi um ato falho. Olha para cá, irmãos. E Pedro com João. Olha o texto. Fitando os olhos nele. Olha para cá. Sabe o que é isso?
Fitar os olhos é a mesma coisa que olhar penetrante. Ó, eu olho para você, vejo a sua barba, vejo o seu óculos, vejo a sua roupa, vejo até a marca da roupa que você está usando. Isso, quando eu olho para você, olhar de quem está em Atos 1. Mas quando eu passo por Atos 2 e eu olho para você, eu olho com um olhar penetrante. É um olhar que vai além do pedido de esmola. É um olhar que me faz enxergar que por trás dessa necessidade financeira existem vazios, necessidades maiores. É o olhar que a igreja precisa ter para com o mundo. É olhar para as pessoas e entender que ali dentro existe uma alma vazia, cansada, abatida, e que naquele momento, ao invés de ouvir uma piada, está precisando ouvir uma palavra. E aí Pedro com João está dizendo, ó, olha para nós. E o homem continua olhando da mesma forma, porque o texto diz assim, e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Diga para o irmão que está perto de você, Atos 2 vai gerar a conversão dos seus olhos. Sabe o que é isso aqui? Pedro com João representa uma igreja. Diga, Pedro com João representa uma igreja. E o coxo representa o mundo. O que está acontecendo aqui, irmãos? Um encontro da igreja com o mundo. O mundo olha para a igreja esperando receber da igreja alguma coisa. O mundo está olhando para a igreja, mas não consegue enxergar a igreja com um tempo novo, com um estado novo. Então o que está acontecendo agora no texto? Olhos no céu, escuta isso, e olhos na terra. Pedro está enxergando além da superfície. E o texto vai nos ensinar que só tem olhos fitos na terra aqueles que têm olhos fitos no céu. E aí eu não preciso de tempo para falar sobre isso. Mas se você fizer uma leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10, vocês irão perceber duas vezes no livro de Atos a mesma expressão e o mesmo verbo, a ascensão de Cristo, olhos fitos no céu. Agora olhe o que o texto vai ensinar para nós. A igreja que olha para o céu, ela também olha para a terra. A igreja que vê Jesus subir, que vê Jesus se assumir aos céus, é a igreja que olha para aqueles que estão necessitados e carentes na terra. E o que eu quero falar para terminar aqui, nós continuarmos e prosseguirmos passando a ceia, e antes disso uma oração com vocês. Pedro disse a ele, olha para nós. E ele olhou. E o texto vai dizer assim, não tenho prata e nem ouro. Deixa eu fazer uma exegese para você. Rapaz, quando a gente estava vivendo Atos 1, a gente até tinha uma esmolinha para te dar. A gente até deixava uma ofertinha para você. Mas agora, vivendo Atos 2, passando por Pentecoste, a gente descobriu que nós temos algo que vai muito além do ouro e da prata. Agora, vivendo esse novo tempo, essa nova fase, essa nova história, o que nós temos para te oferecer está muito acima do que você precisa monetariamente. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, olha, nós abrimos mão do ouro, nós abrimos mão da prata,
escolhemos nos encher do Espírito Santo. Porque quando eu me encho do Espírito Santo, o ouro e prata se tornam coisas secundárias. Quando eu me encho do Espírito Santo, a gente entende que tudo que a gente precisa, Deus vai suprir, acrescentar, trazer, agregar. E agora, olha o que esses homens estão fazendo e dizendo: olhe para nós. Quando Pedro está tomando a palavra e dizendo para o coxo: olhe para nós, Pedro está falando para ele assim: olha, antes, em outro tempo, a gente te dava esmola, mas agora, nesse novo estado, nós vamos te dar opção. Antes, a gente botava a mão no bolso e tirava prata, mas agora, nessa nova fase, não tem mais prata, tem poder. É isso que nós precisamos fazer, gente. É corrigir a visão das pessoas que estão lá fora para conosco. Elas não têm que olhar para nós pensando tão simplesmente na satisfação ou na solução de um problema ou na solução de algo que vai gerar a ela um prazer passageiro. As pessoas que estão lá fora, elas precisam olhar para nós e entender que sobre nós está a autoridade do Espírito Santo, a presença de Deus, e o que nós podemos propor a elas é infinitamente, além abundantemente das expectativas que elas alimentam. Ou seja, a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa corrigir a visão das pessoas que estão lá fora e mostrar para elas como sinais que nós estamos vivendo o Atos 2. O Espírito Santo habita em nós. Eu queria que você colocasse a mão assim na altura do seu coração. Glória a Deus. Isso, coloque a mão na altura do seu coração. Feche os olhos. Senhor, eu falei uma partícula da tua palavra. Nós estamos aqui numa noite de grande celebração, de grande festa, que é a ceia do Senhor. Pai, esse é o momento em que nós vamos começar o exame, o autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse é o momento que eu convido os teus filhos e filhas a um tempo de introspecção. Cada qual com a responsabilidade de olhar para si e de enxergar as lacunas, as debilidades, as fragilidades, ó Deus, as irresponsabilidades. Esse é o momento em que eu convido a tua igreja para que a gente possa tomar uma atitude. O tempo de carnalidade tem que ficar para trás. O tempo de Atos 1 já venceu. E nós queremos, nessa noite festiva, nós queremos viver essa transição extraordinária, para que a gente saia desse templo com poder e autoridade para mudar a visão das pessoas que estão do lado de fora. Nós somos instrumentos do Senhor. Nós somos potência nas mãos do Senhor. Nós somos instrumentos do Senhor. Nós somos instrumentos do Senhor. E como instrumentos do Senhor, Pai, nos colocamos à tua disposição para o exercício de um chamado, para o exercício de responsabilidades. Nós queremos abrir a boca e buscar as almas. Nós queremos, debaixo do teu poder, ó Deus, povoar esse templo, que esse templo fique pequeno no decorrer dos próximos meses, que haja uma necessidade de fazer um terceiro culto, um quarto culto, um quinto culto, que haja necessidade de comprar um terreno maior, para que almas venham se agregar a esta denominação, para que pessoas venham se converter verdadeiramente e servirem ao Senhor através da prática da doutrina dos apóstolos, que será uma realidade em nosso seio, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir humildemente
que cada vida presente possa receber o poder da tua palavra, e que sejamos, ó Deus, desejosos por um tempo marcante de grandes experiências, em nome de Jesus. Que a tua palavra prospere em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Quem puder, levante as suas duas mãos e aplauda o nome do Senhor pela palavra.